Hoje é Digidrops Cósmico, 11 de junho de 2025, quarta-feira. Quarta-feira, dia de Mercúrio. E vamos usar essa energia mercurial para fazer a comunicação aqui do dia, fazer a nossa troca, fazer a nossa conexão. E hoje o tema do nosso podcast é a Lua entrando na sua fase cheia. Então a gente começa aqui a semana da fase cheia. E como eu comentei ontem, a partir do momento que ela chega no ápice, que aconteceu no grau 20 de Sagitário, às 4h42 dessa madrugada, ela então já começa a perder luz. Então ali a gente já vai entrando na diminuição da luz, então também já vamos para finalizar a alunação. A gente chega no ápice da alunação. E aí eu gosto sempre de lembrar o que significa a lua cheia, né? A lua cheia é aquele momento da frutificação, da colheita, do florescimento que a gente tem. O ápice, tanto da alunação, que começou na última lua nova, e aí essa lua nova começou nos 6 graus de Gêmeos, dia 27 de maio, quanto da lua nova de Sagitário, que aconteceu há 6 meses atrás, no dia 1º de dezembro de 2024. Então, eu sempre recomendo, quando a gente está chegando aqui perto da lua cheia, e para a gente conversar sobre a semana da lua cheia, a gente vai falar sobre o que está acontecendo aqui neste momento no céu, o que a gente tem disponível aqui neste momento no céu. Mas a minha reflexão sempre vai começar e sempre vou sugerir vocês a voltar nas suas anotações, nas suas conversas do WhatsApp, nas suas conversas, não sei se ainda alguém conversa, mas por e-mail, nos diários que a gente faz, nas anotações da nossa agenda, naquele caderninho de insights e ideias que surgem, voltar nesse 1º de dezembro de 2024. Ou nesses primeiros dias, finalização de novembro para primeira semana de dezembro. Ali a gente estava plantando algo. Quando a gente fala assim, na lua nova estamos plantando uma novidade naquela área da nossa vida, enfim. O que isso quer dizer, né? Naquele momento, alguma coisa está começando a surgir dentro da gente, de uma forma muito silenciosa, muito ali na nossa noite, no nosso inconsciente. É uma sementinha de algo que muitas vezes a gente pode fazer isso de forma intencional e muito consciente. Então, eu posso sim olhar ali qual que é aonde que aquela lua nova está caindo no meu mapa, em qual casa, e intencionar uma ação, um desejo, uma ação para aquela área ali da vida e intencionar que ali eu vou atuar para que eu receba, frutifique e chegue no ápice lá nos 6 meses. Isso pode acontecer, então, de uma forma consciente, fazendo isso, ou de alguma forma vai estar acontecendo de forma inconsciente também. Todos nós, em algum momento ali, a gente estava também começando algo naquela lua nova de Sagitário. Foi uma lua nova muito importante que a gente tinha a lua fazendo oposição a Júpiter. Júpiter, que é o regente de Sagitário, e ele já estava em Gêmeos e estava começando a sua retrogradação. Então, era um começo de uma viagem interior que a gente estava fazendo, e esse que é um detalhe muito interessante para a gente poder refletir. E tem um texto nas minhas redes do dia 16 de dezembro. São 2 textos na sequência que eu falo sobre essa alunação de Sagitário e falo ali sobre aqueles convites naquele momento que estava acontecendo ali em 1º de dezembro. E tinha a gente estava ali no início dessa viagem interior de ressignificar e também de encontrar novas perguntas, fazer novas perguntas, de encontrar novos caminhos, buscar novos significados e propósitos dentro de tudo que a gente tinha disponível ao nosso redor, que era a energia geminiana. Júpiter estava em Gêmeos. E agora, com essa lua cheia que aconteceu hoje,
nós temos Júpiter entrando em Câncer e começando a sua temporada de um ano em Câncer. E é muitíssimo importante, então, esse Júpiter mudando de energia depois de um ano e sendo regente dessa lua cheia. Então, aqui já tem o primeiro sinal. Fazendo essa reflexão, voltando lá no 1º de dezembro, o que podemos refletir de novidade, de que respostas temos para aquelas perguntas curiosas que estávamos fazendo lá em 1º de dezembro. Essa é uma das perguntas que a gente pode fazer para entender esse ápice. A lua cheia, então, nesse momento de frutificação, né, ela é iluminada pelo sol, e esse simbolismo dessa iluminação é aquela luz. Há uma luz no nosso inconsciente. O consciente, que está ali em Gêmeos, que está, né, o sol está em Gêmeos, está fazendo um monte de perguntas, tem um Drops aqui no canal, falando sobre essa lunação geminiana, muito importante. Volto a refletir, então a gente está chegando no ápice dessa lunação, mas também lembrando, é uma lunação muito importante que indica para a gente muitos caminhos para os próximos anos. Essas lunações, elas estão sendo muito importantes que a gente está vivendo. E quanto mais consciente e presente a gente estiver neste momento, e essa lunação eu escolhi algumas palavras, né? Então tá presente, presente também nas nossas palavras, na nossa escuta e nas nossas conexões. Porque tem a ver com essa energia geminiana. Então, a nossa consciência, então, o Sol passeando ali pela área de Gêmeos, trazendo consciência, né? E trazendo uma renovação energética vital ali para essa área geminiana nossa, para essa energia geminiana que todos nós temos, ilumina o outro lado, que é em Sagitário. Essa expansão, ampliação dos nossos horizontes, de olhar além daquilo que a gente conhece, de sonhar alto, de jogar a nossa flecha com força a algo completamente novo, que traga completamente outros conhecimentos, fazendo outras descobertas além daquelas que estão aqui ao nosso redor. E aí, iluminando então o Sol, com sua curiosidade geminiana aqui, iluminando essa parte que estava inconsciente da gente, traz à tona, então, alguns processos internos que estávamos fazendo e que a gente talvez nem estava percebendo que estava fazendo. E aí, vamos aqui então para um lado prático e vou trazer as perguntas que eu deixei no feed, vou trazer aqui no Drops para a gente começar essa reflexão, e aí a gente vai falar sobre os aspectos que estão fazendo pano de fundo para essa lua cheia e que vai então dominar essa próxima quinzena, né? A lua cheia, ela é o ápice e ela já indica quais são as energias da lua minguante da próxima fase. Então, a gente está falando aqui de um potencial aqui energético que vai do dia 11 até o dia 25, que é quando a gente tem a próxima lua nova em Câncer. E aí deixei algumas perguntas e vou deixar aqui também para quem ainda não me segue, Instagram, monalisa.astrologia e comunidade do Petron também, monalisa.astrologia. Que situações você negou, sentir, viver, estar no cotidiano lá em dezembro, porque de alguma forma se sentia incapaz ou que estava contra as suas possibilidades? Muitas vezes ali, naquele momento, em dezembro, a gente queria fazer coisas e olhava naquele fogo sagitariano para além do conhecido e queria viver muita coisa e percebeu que podia viver muita coisa e sonhava viver muita coisa. Mas vinha aquelas frases, né? Ah, mas eu não sou capaz de ir tão longe.
Ah, mas eu não tenho essas possibilidades de ir tão longe. Não, eu acho melhor eu não viver isso, porque pode ser que, se eu me permitir viver tal coisa, pode ser que acontecerá algo assim assado. E muito dessas situações que a gente ou negou viver, ou negou sentir, ou negou é, experimentar dentro do nosso cotidiano ali naquele momento, por diversas razões, e sentia limitado, Júpiter estava quadrando Saturno e está quadrando Saturno novamente. Por isso que assim não é muito interessante a gente ver o ciclo, né? A gente não está solto aqui. A gente vem de um momento e a gente vem desse momento de dezembro, principalmente. Ali, algumas limitações estavam impedindo algo. E muitas vezes não era sobre impedir, era sobre refletir como é que a gente estava dando significado, dando propósito. Qual era o peso que a gente estava dando de conceito a algo, desse sentir, desse viver, desse presenciar, desse experienciar. Da onde vinha essas verdades? Então tinha um questionamento ali, que era um pedido de expansão dessas verdades, de ressignificar essas verdades e conceitos, mas sem esquecer também que essas verdades, aqui, essas verdades entre aspas, fazem parte da gente. Então era um questionamento. Isso realmente faz parte de você? Isso realmente tem a ver com um papel social que você estava vivendo? Ou uma imposição social do seu grupo, da sua família? Enfim. Então tinha algumas verdades ali sendo questionadas e também pedindo que a gente olhasse para novas, né, buscasse novas verdades. E não lá fora. Eram verdades que estariam dentro da gente. E aí, continuando as perguntas. Que perguntas você estava fazendo naquele momento? Quais eram as respostas que você procurava? Ou você estava se limitando a nem perguntar? Porque eu já tinha algumas certezas. Que certezas eram essas? O que você buscava ampliar e não conseguiu? O que você buscava ampliar e o que você conseguiu? O que você aceitou como limitação para não ampliar, para não expandir? O que você está vivendo agora que são consequências do que você se permitiu nessa época de dezembro? Consequências aqui, lembro sempre, né? Não são boas nem ruins, são consequências. Escolhas que fizemos ali, a partir dessas verdades, a partir dessas perguntas, a partir das respostas que a gente achava, das certezas que a gente se dava, a gente viveu algo durante esses 6 meses. A gente foi crescendo nessas verdades. E o que é, então, hoje, que você consegue identificar como consequência daquele momento? Que novas ideias, pensamentos, sensações, que novas perguntas agora você está fazendo? Você consegue fazer novas perguntas? Você consegue sentir coisas diferentes? Você consegue ter novas ideias e pensamentos? Você tem mais respostas ou mais perguntas? O que disso tudo que você está vendo nesse momento ainda te serve? Ainda te nutre? Ainda te contém? Você se sente pertencente? Te deixa seguro? Porque Júpiter está entrando em Câncer. Então, observe como você vem sentindo, vivendo, experimentando o seu cotidiano e que, de repente, parece que não está mais funcionando. E essa pergunta tem muito a ver com o Drops de ontem, que eu falo dos 3 planetas pessoais mudando de signo. E mudando, então, todo um funcionamento cotidiano nosso. Mudando
digo, não é determinista. Ele está nos dando um potencial energético de mudança. E o quanto é que estamos, então, e como estamos reagindo para esse potencial energético, para esse clima astral. Essas são perguntas muito importantes para a gente fazer, porque nesse momento a gente tem um cenário amplo no macro mesmo dos mestres cósmicos e dos planetas pessoais, muito diferente daquele de dezembro. A gente está iniciando momentos de muita mudança, de muita expansão, de muito movimento e de muitas oportunidades. Eu falei sobre isso no Drops da alunação geminiana. Temos a nosso dispor muita coisa nova acontecendo. E muitas mudanças muito que a gente nem consegue colocar em palavras e nem estão tão concretas para a gente. E algumas já mostrando aqui uma formatação. E aí, quando a gente quando a gente está com o céu assim tão movimentado e com tantas falas, né? Vou repetir aqui uma frase que eu falei lá no Drops, no podcast da alunação geminiana. A gente pode se sentir muito confuso, pode se sentir muito disperso, pode se sentir muito ansioso, porque quer respostas, porque quer, enfim. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar para a presença, precisa botar o pezinho no chão, começar a entender a partir do nosso sentir, das nossas sensações, do que é nosso. Então, da forma como a gente tem se cuidado, da gente tem se tratado, do que a gente tem se nutrido, que a gente tem satisfeito os nossos desejos, as nossas necessidades. Assim a gente começa, então, a tomar presença e estar no presente. E assim a gente consegue, então, ter mais responsabilidade pela nossa palavra e pela nossa escuta com o outro, com os outros, com o ambiente, com o ao redor, com o nosso interior. E a gente se coloca também mais presente, empático, amoroso, criativo, alegre nas nossas conexões, sejam elas físicas, espirituais, mentais, virtuais, transcendentais, enfim, todas as nossas conexões. Que é, então, a proposta dessa alunação. A gente não pode perder aqui aonde a gente está, que é a alunação geminiana, que fala sobre curiosidade, sobre perguntas, sobre expansão daquilo que a gente já conhece, sobre descobertas no nosso mundo ao redor, de tudo que está perto da gente, de tudo que a gente vive cotidianamente, e das nossas trocas, da nossa comunicação, do nosso estudo. Então, também ampliar o nosso estudo, ampliar conhecimento, ampliar a conversa com as pessoas que são importantes, porque aqui Mercúrio também já entrou em Câncer junto com Júpiter, então também vai falar sobre isso, sobre uma boa conversa com as pessoas íntimas. Tudo isso vai dando presença nesse momento que está tão novo, tão tumultuado, e que por mais que a gente tente ver o futuro, não é possível. É possível a gente fazer o que está sendo solicitado neste momento. E, inclusive, esse céu é sobre tomada de atitude, é sobre estar em ação, é estar em movimento, estar em troca, estar em presença. Aí a gente volta para aquelas mesmas palavras. E não numa espera de que o outro vai me dar a resposta, de que o outro vai me mostrar o caminho, de que o outro vai trazer a luz, de que o outro... Não é sobre isso. É sobre você estar atuando
como protagonista da própria vida. É isso, é Saturno e Netuno em Áries aqui já indicando o que vem pela frente. Responsável por você mesmo, assumindo as suas dinâmicas, as dinâmicas de passado, inclusive. E aqui algumas revelações podem estar acontecendo e trazendo memórias e trazendo experiências que a gente viveu. E às vezes experiências que nem foi exatamente a gente que viveu, mas experiências de família, enfim, de grupos familiares, de grupos íntimos, e que tem um reflexo na gente por pertencimento. E aqui tem algumas reflexões para a gente encontrar uma própria narrativa, uma própria forma de conversa muito mais amorosa com a gente mesmo e com essa história, seja nossa ou seja humana. Trazer um ressignificado para isso. É um céu de muito fogo e de muito ar. Essa é uma questão que a gente vai explorar nos próximos dias. E quando a gente está falando de um céu de muito fogo e de muito ar, a gente também está falando de a gente pode ter aqui muitas situações inflamáveis, sabe? Muitos sentimentos, muitos impulsos. A gente pode estar volátil demais, tudo está muito volátil demais. A gente não tem coisas muito tangíveis, estruturadas. E esse é um clima para os próximos anos. A gente está saindo de tempos de muita água, de emoção, de sentimento, de intuição, de um instinto e de terra, de muita estrutura, de construção, de sustentação, de coisas muito concretas, palpáveis, para esse tempo de fogo e de ar. E aí eu deixei esse recado também num texto ontem nas redes, porque com esses planetas pessoais estando em signos de água e de terra, está indicando aqui para gente como a gente vai construir o nosso mastro, a nossa estrutura, a nossa base para tempos tão inflamáveis e tão voláteis que vem por aí. A gente vai ter poucos, só a partir dos movimentos dos planetas pessoais, do Sol, e alguns aspectos que a gente vai ter esse fogo e a gente vai ter essa terra e essa água. Isso é muito diferente dos últimos anos que a gente viveu com muita água e com muita terra. Eu vou entrar nesse assunto depois em um outro Drops, mas eu já quero deixar esse clique aqui, para a gente não se perder, porque essa lua cheia, ela está questionando verdades, né, que a gente conversou. Tantas coisas a gente deixou, ou fez ou não fez, a partir de dezembro para cá. Construímos verdades, descobrimos verdades. E essa lua cheia, de alguma forma, põe luz, deixa claro. E aí é hora ou de fazer uma readaptação, porque também tem a quadratura com o Saturno, né? E essa readaptação tem a ver, olha, isso está te nutrindo? Isso está sendo cuidado? Isso está te colocando como protagonista da sua vida, das suas escolhas? E por outro lado, também a gente tem uma quadratura com os nodos. Quando a gente está falando de nodos lunares, a gente está falando dos pontos de eclipse. Eclipses que tivemos aqui há pouco tempo atrás, em março. Então a gente está chegando naquele ápice do eclipse. Neste momento podem acontecer, então nessas semanas aqui, essa que a gente já está vivendo e essas duas próximas, algumas situações, algumas reviravoltas de caminho, que são ajustes. Eu sempre falo, né? Períodos de eclipse são ajustes de destino, são ajustes de caminho. A gente é levado a ajustar aquilo que a gente está tentando meio que lutar contra. E agora pode acontecer de novo.
não tão, talvez, tão impositivo, mas a gente vai se ver, pode, né? A gente pode se ver em situações, em eventos, em relacionamentos que peçam para que a gente tome uma nova atitude, porque é quadratura, né? Então, tá pedindo uma nova atitude, mas quando a gente fala de nodos, a gente também tá falando aqui de, vou colocar entre aspas, viu? Destino aqui atuando. Então, esse destino mais no sentido de, olha só, vamos ajustar aqui para o caminho que a gente precisa estar? E aí a gente sabe, né? Mais ou menos o que isso significa atuando no nosso dia a dia. Como eu disse, umas semanas, então é uma lua cheia que indica que não é para a gente ficar esperando. É de buscar a sorte, né? E aí, quando a gente fala de sorte, esses dias eu ouvi, né? Sorte é igual atitude mais oportunidade. Então, a gente tem as oportunidades no céu, variadas em diversas opções, mas oportunidades que pedem a nossa atitude de mudança de perspectiva, de colocar-nos mais adaptáveis, mais flexíveis, mais curiosos, mais alegres, mais divertidos com a vida, mais exploradores do nosso mundo. E aí sim, então a gente vai a caminho da nossa sorte, né? E aí a gente encontra a nossa sorte. A gente tem, até porque aqui a gente está falando de um trígono com Marte, e Marte está em Leão ainda, entra em Virgem na próxima semana. Então está falando sobre uma ação a partir do nosso coração, de tudo que faz a gente vibrar, que nos faz apaixonar, que nos faz querer divertir com a vida. Então não dá para desconectar dessa ação a partir do nosso coração, com a nossa coragem do nosso coração. Esse Marte, ele está em quadratura com Urano. E aí, quando a gente fala de Marte e Urano, é sempre um momento de atenção. Esse aspecto, ele vai estar atuando durante muitos dias. Deixa eu até ver. Até a próxima semana, esse Marte com Urano. E é um convite muito forte para a gente fazer o que a gente quer. Tem uma coisa assim, eu quero liberdade, eu quero revolucionar, eu quero ser rebelde, enfim. E aí, o que pede, né? A gente está falando de Urano, imprevisível, Marte, que não quer esperar, né? Essa é a qualidade dos dois. Então, a gente pode... minha dica, né? Meu recado aqui é um direcionamento dessa energia com ações mais, ok, renovadas, né? Mas que revelem aqui, que busquem revelar a nossa melhor expressão, que realmente considere tudo aquilo que a gente gosta, que faz bem pra gente. Porque ela muito solta, essa energia muito solta, a gente pode ver aqui muitas ações precipitadas, muitos eventos, mudanças de humores repentinos, liberações energéticas muito fortes, né? Muita agressividade. A gente pode ver a nível coletivo, o mundo, a gente pode ver aqui com os cortes energéticos, elétricos, raios, movimentos elétricos assim maiores, né? Mas a nível pessoal, eu acho que a minha dica é para que a gente não tenha cuidar contra acidentes, porque também tem algumas questões aqui, principalmente quem está em planetas e pontos aqui nesse finalzinho dos signos fixos. Sempre quando tem Marte e Urano, pequenos acidentes podem acontecer. Então, porque fala muito de uma ansiedade, de uma agitação e de um movimento elétrico nosso, né? Então, a gente precisa ter cuidado aqui. E cuidado também com a nossa fala,
porque Mercúrio vai estar em Câncer, então a gente também pode querer usar essa fala íntima para machucar o outro, também pode. Mas não diretamente, não tá, os dois não estão fazendo aspecto a ponto de, mas vale a pena ter uma atenção aqui. Mercúrio, né, que está em Câncer junto com Júpiter, está trazendo aí um pouco de confiança e assim, uma sensação assim, olha, eu posso contar com quem está do meu lado. Sabe, essa confiança mesmo, essa segurança. Eu posso contar com essas pessoas com quem eu escolhi, que fazem parte aqui do meu campo íntimo. E contem com elas, sabe? Se coloquem em movimento de uma conversa vulnerável, amorosa, empática, porque vai ajudar bastante. É assim, convocar essas pessoas próximas para estar com a gente, pedir ajuda para elas, né? E vai ajudar também a colocar as emoções em palavras, esse Mercúrio com Júpiter. Temos um pequeno trígono de fogo nessa lua, entre Quirón, Mercúrio e Lua, que também facilita aqui algumas ações criativas, e ter resiliência, liberar as nossas agressões, resiliência nas nossas atitudes, naquilo que faz bem pra gente, naquilo que a gente quer ver crescer. E esse acessar as coisas que nos dói. Como é que a gente não está atuando e gerindo muito bem os nossos recursos, as nossas habilidades para construir o que a gente quer, para ser o grande mestre, né, para contribuir, para fazer a entrega daquilo que a gente, do nosso trabalho, pode ficar muito evidente, principalmente se ela não está conectada com os nossos grandes sonhos em Sagitário e não está conectado com o nosso coração. Se a gente conseguir conectar tudo isso, a gente vai longe. Tem uma prosperidade aqui material, emocional e espiritual muito, muito grande. A gente não pode esquecer que Vênus está em Touro também, né? Então tá falando sobre gerir muito bem os nossos recursos. E essa Vênus está muito forte. A gente vai falar num Drops especial aqui, entre amanhã e depois, sobre esse Vênus, porque ele está com convites e conflitos aqui, com Lilith e Plutão muito poderoso, e que dá um tom bem forte para esse Vênus que acabou de renascer, né? Nesses meses passados, e agora ela segue o caminho em Touro, muito forte aqui. Eu até brinquei, né? Não é uma temporada de docinho de coco, né? Tipo, nossa, vamos chamegar aqui. É um Vênus que gosta disso e que quer isso, que vai conquistar o que quer. Então, tá com uma potência muito grande. A gente vai falar disso num drop separado, mas esse Vênus, ele tá fazendo um sextil com esse Mercúrio e com esse Júpiter. Então, a gente pode ter muitas respostas sobre aquelas relações que a gente incluiu na nossa área íntima e que nos nutre. E nessa percepção, a gente pode ver também quem é que realmente não está mais e que não vai estar mais no nosso grupo. E com essas pessoas, então, a gente tem facilitado aqui as conversas, o pedido de ajuda, quando está muito difícil, ou que está muito pesado, enfim, que esses conflitos, né, que a gente está vivendo e essas dificuldades que a gente está vivendo nesse momento, cobrando novos limites, novas perguntas, né, chegando e nos dando conta também que algumas respostas que a gente teve, que a gente comprou como sendo certas, agora não fazem mais sentido. E aí, nesse momento, são essas pessoas que estão dentro desse círculo íntimo que podem nos ajudar
a, a acessar as nossas emoções, as nossas memórias, as nossas experiências e trazer para isso tudo uma nova narrativa, muito mais, com muito mais valor, com muito mais significado. E que tudo isso que a gente está fazendo agora é que será, então, a base, a estrutura, o mastro para que a gente vai ter que recorrer nos próximos anos. Reforço, esses meses, eles são muito importantes, muito importantes. As nossas escolhas agora, neste momento, precisa ser muito coordenado e muito conectados com a nossa verdade, com nossa maneira de ver o mundo, com a maneira como a gente quer ver o mundo. Porque além de trazer prosperidade, porque está conectando mesmo com a abundância da vida, ela vai ser a nossa, para onde a gente vai ter que voltar. Toda vez que a gente sentir que as coisas estão inflamadas demais, voláteis demais, intangíveis demais, nos próximos anos. Então, assim, eu vou terminar por aqui porque é realmente uma lua muito poderosa e com muitas perguntas, né? Eu acho que esse Drops aqui vai valer de ouvir mais de uma vez, porque pode trazer alguns insights importantes. E ele vai estar atuando durante toda essa semana, principalmente, essas energias que eu falei para vocês, e algumas até o final da lunação, até dia 25 de junho, quando a gente já começa a lunação canceriana. Eu vou trazer outros drops essa semana. Assim que tudo der certo aqui, eu vou trazer outras conversas para a gente conversar sobre outros detalhes desse céu tão importantes. Mas eu acho que neste momento perceber esse movimento inconsciente que a gente veio fazendo nos últimos meses e nesse trabalho interno de evolução e de construção e de transformação nos trouxe para um novo lugar. E um lugar que a gente não precisa ter tanto, não precisa, ou a gente não deve, eu vou até ser mais ousada aqui, que a gente não deve tentar colocar e encontrar e tentar buscar fórmulas ou formulários, né, ou equações corretas para o que a gente está vivendo, para o que a gente está sentindo, para o que a gente está experimentando. Porque muito disso tudo está, sim, em níveis profundos e intangíveis, em conexões que a gente não consegue colocar aqui, não são palpáveis. E essas respostas, então, muitas vezes elas vão estar nas nossas sensações, nos nossos sentimentos, nas nossas memórias, nas nossas ideias, nos pensamentos, nas sensações a partir dos sentidos do corpo, nas trocas, no toque, no cheiro, na textura, com o outro, com você mesmo, com o ambiente. E tudo isso junto, né? Então, são novos tempos que exigem novas formas de nos relacionar e de nos conectar com a gente e com o outro. Não tem fórmulas aqui para a gente ser feliz, para a gente ser alegre, para a gente ser criativo. Um belíssimo tempo, belíssimo mesmo. É uma belíssima lua cheia. Dedico a vocês todas as palavras e essas reflexões e desejo que a gente passe juntos e possamos realmente encontrar mais do que respostas, a busca de muitas outras perguntas juntos. Um grande beijo para vocês e até amanhã no nosso próximo Drops Cósmico.